Boa noite. Boa noite. Melhorou agora, não foi? O meu tava caindo. Pera aí, Peu. Desculpa aí a zoada. Ok, Tainá, vou eliminar seu vídeo e seu microfone, tá? Boa noite, querida. Uma boa palestra para você. Nove, cinco. Dani, temos 57 participantes. 57. Você e a Célio Esse decidem. arrasta aí. Você e a Célio decidem. Lembrando aos participantes que devem desligar o microfone e o vídeo. Eu estou desligando por aqui, vocês também devem desligar por aí. Fala, professor Acélio. Olá! Jogue duro, meu irmão. Estamos aí. Obrigada. A Célio, quer esperar mais 5 minutos? Quer começar? Então, mais uns 2 minutos, tá bom, né? Uns 2 minutos aí para a gente iniciar nossa conversa. Certo.
Boa noite a todos. Boa noite, professor Reinaldo. Dani está me ouvindo? Estou sim, Norma. A Célia está me ouvindo? Sim, estou. Dá para me escutar direito? Tá Sim. bom, seu som. É porque Reinaldo disse que não está ouvindo. Agora, a Célio, se você puder ficar mais próximo do microfone, melhor do aparelho aí. Tá um pouquinho mais baixo, só de Acélio. De Norma tá massa a voz. De Dani. O meu também? Tá. Dani tá bem. Ele já está ouvindo agora. Porque Reinaldo estava conversando comigo que não estava ouvindo, aí eu pensei que fosse para todos, mas era algum problema pontual dele. Só de Acélio que tô achando afastado, mas eu acho que só se ele aproximar um pouquinho do microfone dele, onde ele tá. E agora melhorou? Melhorou. Todos os participantes tiveram seus microfones mudos e os vídeos também. Nós vamos permanecer assim. A Aleph está com vídeo ainda. Vou parar seu vídeo aqui, viu, Aleph? Nós vamos permanecer assim, inclusive eu vou sair do vídeo, vou ficar só na escuta. E vai ficar somente a intérprete, no caso agora a Geisiane, a Daniela, que é a mediadora, e o professor Célio, que é o nosso monstro. Acho que podemos começar, Dani. Não tem mais ninguém entrando, não. No momento não tem mais ninguém entrando, não. Peraí. Certo. Gente, rapidinho, tem alguém falando aí, algum áudio aí saindo, voz de pessoas lá dentro. Alguém com o microfone aberto, né? Podemos começar? Pode começar, Podemos Dani. começar. Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso projeto Quintas Matemáticas. É um projeto que tem apoio do Departamento de Matemática e da Licenciatura em Matemática do IFBA Campus Salvador, promovido pelo grupo GT4 da LICMAT. Bom, estreando o nosso projeto, nós temos a presença ilustre do nosso palestrante, Acélio Rodrigues Souza. Acélio é mestre em matemática pela Universidade Federal da Bahia, especialista em educação profissional integrada à educação básica na modalidade da educação de jovens e adultos, CEPROEJA, possui licenciatura em matemática pela UFBA e atualmente é professor de matemática e coordenador das Olimpíadas de Matemática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, do IFBA Campus Salvador. Temos aqui também a presença da nossa administradora, né, desse evento, que é a professora Norma Souza de Oliveira, e temos também a presença das nossas queridas intérpretes, Luciana Oliveira da Silva, Geisiane Martins Lopes da Silva e Ediane Mendes dos Santos. Então, vamos iniciar a palestra do professor Acélio. Nossa dinâmica vai acontecer da seguinte forma. Os microfones estão todos desligados, né? E
os vídeos para poder melhorar a qualidade da nossa transmissão. E a Célio vai apresentar os problemas e as técnicas de resolução de problemas. O título da palestra dele é Técnicas para a Resolução de Problemas em Matemática. E ao final de cada problema, nós vamos estar recebendo perguntas aqui via chat do Zoom. E aí eu vou passar para o professor Acélio até 3 perguntas de cada problema. Caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram fazer alguma pergunta de algum problema que ele tenha feito. Sempre ao final de cada problema. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Essa é a estreia das nossas quintas matemáticas. Teremos aí uma sequência de quintas matemáticas. Eu já convido vocês para a próxima quinta. Será divulgado aqui ao final, né, qual vai ser o tema da nossa próxima quinta-feira. E eu desejo a todos uma excelente palestra. Obrigada aos participantes. Olá, pessoal. Boa noite, professora Daniela. Boa noite, professora Norma, mais uma vez. Boa noite a todos vocês que vieram prestigiar esse momento tão importante da gente, né? Que vimos partilhar, né, esse conhecimento nessas quintas-feiras, né? Hoje, de hoje a 8, de hoje a 15 e aí por diante. É uma alegria muito grande. Quero agradecer ao professor Fernando, coordenador da licenciatura, né, pela oportunidade de fazer esse seminário com vocês, né? A gente lançou o tema, né, resolução de problemas, técnicas para resolução de problemas, mas eu sei que quando as pessoas receberam esse tema, muitas pessoas ficaram se pensando, poxa, é uma coisa tão ampla, o que será que ele vai falar? Como é que será essa abordagem, né? A abordagem de resolução de problemas é uma abordagem muito grande. Eu vou passar para vocês aqui a tela, certo, da apresentação do tema, certo? Com licença, professora. Conseguem visualizar a tela? Conseguem visualizar a tela, Sim. pessoal? Dá para visualizar. Pronto, eu quero dizer a vocês que ao final vocês terão 1 hora, né, para registrar a frequência, né, nesse evento. Né? Ele será certificado e vocês vão receber um link, né? Vou botar no último slide o link que vocês vão acessar para receber o certificado, tá certo? Então, tem que ficar esperto, porque vai terminar às 21 horas e vocês terão até 10 da noite para entrar lá, avaliar nosso evento e fazer registro da sua frequência, certo? Vamos lá. Instituto Federal da Bahia Campus Salvador, técnicas para resolução de problemas em matemática. Para apresentar algumas técnicas para resolução de problemas, certo? Observe que o tema é amplo, portanto, existe uma limitação para problemas cuja ferramenta para a resolução geralmente não são vistas por estudantes de ensino médio, bem como estudantes do nível universitário. Então, eu fiz questão de trazer para vocês algo novo, algo diferente, que nem todos conhecem, né? Por ser justamente temas que não são trabalhados no ensino médio, normalmente, também não são trabalhados na licenciatura em matemática, certo? E aí o aluno que quer desenvolver mais seu conhecimento busca, né, esse conhecimento por si ou através de cursos. No caso dos meninos do ensino básico e ensino médio, eles vão atrás dos cursos das Olimpíadas de Matemática, ok? Acélio, tem como você aumentar um pouquinho o seu áudio? Algumas pessoas estão dizendo que ele está um pouco baixo. Está baixo? Olha, eu vou falar mais alto. Certo. Então, vamos lá. Eu vou trazer aqui os problemas, como a professora Daniela já falou anteriormente. Eu vou trazer os problemas, eu vou resolver, não vou dar um tempo para vocês resolverem, porque nós não temos muito tempo para isso. Vou resolver o problema e depois vou colocar alguns desafios. Vocês podem printar a tela para depois tentar resolver, tá certo?
Ok? Então, vamos lá. Primeiro problema. Dados 12 inteiros mostra que é possível escolher 2 deles, de modo que sua diferença seja divisível por 11. Como todo problema de matemática, a primeira coisa que você tem que se concentrar é entender o problema. Né? Oi, alguém me ouve? Escuto, escuto. É a tela do intérprete. Está sem a tela do intérprete. O que tem? A tela do Você tem que intérprete. compartilhar com a tela com o intérprete, para o pessoal surdo ver. Comigo aparece aqui a Célio, a intérprete, Ediane, a Aqui Célio, não eu e aparece, Norma. não. Aqui só aparece a tela que a Célia colocou. Não aparece a intérprete, não, Dani. E como é que a gente... E quem é que pode colocar isso? Mas para mim também aparece a intérprete. É porque vocês estão como... No momento aparece a tela de Ediane como intérprete. Era para estar ativada a de Luciana, a de Geisiane e a de Ediane. E a gente poder iniciar o vídeo quando fosse fazer o revezamento. Vocês podem deixar o nosso vídeo desbloqueado? Vou deixar. Vou deixar Pronto, os aí a três. gente vai deixar fechadinho, não se preocupem não. Tá, A gente vai vou deixar os três desbloqueados. E, Joia. Anete, eu já mandei a mensagem. Se tiver algum surdo que não está visualizando a intérprete, ele clica sobre o vídeo dela que ele aparece para ele. Independente de estar aparecendo para você, o vídeo estará aparecendo para o surdo. Então, Célio, de vez em quando você dá essa mensagem, que se tiver algum surdo, ele clica sobre o vídeo da intérprete que vai aparecer para ele. Ok? Obrigada, gente. A Célia também fica à vontade para falar, viu? Viu. Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá. Problema 1. Dado 12 inteiros, mostra que é possível escolher 2 deles de modo que sua diferença seja divisível por 11. Então, repare, esse problema, quando um professor, um estudante se depara, vai achar que é uma coisa assim de outro mundo, né? Uma coisa super difícil e complicada. Mas é aquela questão. Para a gente chegar a um objetivo, seja de Olimpíada ou outro qualquer, a gente tem que se dedicar e treinar para aquilo, se preparar. A mesma coisa, para você resolver um problema desse tipo, você tem que se preparar para questões desse tipo. Então, por exemplo, para resolver um problema desse, eu vou utilizar um princípio chamado princípio da casa dos pombos. Né? Muitos já ouviram falar, mas muitos também não sabem como aplicar. Então, o princípio da casa dos pombos, parece até brincadeira, né? Uma coisa assim engraçada, mas é um pensamento, um raciocínio que resolve muitos problemas desse tipo. Imagine aí na figura, você tem 6 casinhas e 6 pombos, cada um em sua casa. E tem o pombo lá de fora, coitado. Olha ali, deu até tristeza em ver essa imagem, ó. Aí ele fica, e eu? Ora, se ele quiser uma casa, ele vai ter que morar com alguém, né? Então, ele vai ter que escolher uma dessas 6 para ficar junto com o outro. Ou seja, eu tenho 6 casas e 7 pombos. Ora, obrigatoriamente, eu vou ter que ter uma casa com mais de um pombo. Na pior das hipóteses, eu boto o quê? Um pombo em cada casa e 2 em uma. Não tem outra solução. Eu posso até botar os 7 pombos em uma casa só, posso botar 5, posso botar 4, 3 pombos em uma casa, mas se eu quiser equilibrar, não tem jeito. Vai ter que ter uma casa com 2 pombos. Então, esse problema, você vai simplesmente bater um paralelo, certo? Para solucionar o problema dado, é preciso que se faça uma comparação entre o problema e o princípio da casa dos pombos. Ou seja, você tem que pegar o problema e identificar quem naquele problema representa os pombos e quem naquele problema representa as casas. Feito isso, você consegue matar a questão. No problema proposto, dados 12 inteiros mostram que é possível escolher 2 deles, de modo que sua diferença seja divisível por 11. As casas são os possíveis restos da divisão por 11. Observe você o seguinte, quando eu vou fazer a divisão por 11, né, trabalhando no conjunto dos naturais, eu só tenho 11 possibilidades para restos, né, quando eu vou dividir por 11, que é o 0,
eu posso ter resto 0, né, quando um número é divisível por 11, né? Eu posso ter o resto 1, eu posso ter o resto 2, o resto 3, o resto 4, o resto 5, o resto 6, 7, 8, 9 e 10. São minhas possibilidades de restos na divisão por 11. E os pombos? Quem são os pombos? Os pombos são os 12 restos dos números, dados quando eu divido por 11. Então, repare, se eu tenho 12 números e quero dividir por 11, o que vai acontecer? Na pior das hipóteses, 2 números vão ter o mesmo resto quando eu dividir por 11. Não tem para onde correr. Eu posso ter todos com o mesmo resto. Posso ter só 2, só 3 com o mesmo resto. Mas sempre vai ter pelo menos 2 com o mesmo resto. Por quê? Porque eu tenho 12 números e só tenho 11 possibilidades de restos. Então, para o 12º número, ele vai repetir algum resto. E aí você vai escrever esse número da seguinte forma. Ó. Pelo princípio da Casa dos Pombos, temos 11 possibilidades distintas de restos e 12 números. Obrigatoriamente, teremos 2 números distintos com restos iguais, que podemos escrever da seguinte forma. N1 é 11Q1 mais R e N2 é 11Q2 mais R. Observe que eu tomei 2 números quaisquer, N1 e N2, certo? E escrevi 11Q1, né, o primeiro quociente mais o resto, e o N2 é 11, o segundo quociente Q2 mais o mesmo resto, para representar justamente os 2 números que possuem o mesmo resto quando dividido por 11, certo? Vamos lá. Como pedido no problema, fazendo a subtração entre esses números, teremos, ou seja, o problema está pedindo o quê? Que a diferença seja um múltiplo de 11. Então, é o que eu vou fazer. Ah, ele pediu a diferença? Vou fazer a diferença. Então, subtraindo N1 menos N2, né, considerando N1 maior que N2, ou tanto faz, 11Q1 mais R menos 11Q2 mais R vai dar N1 menos N2, 11Q1 mais R menos 11Q2 menos R. N1 menos N2 vai ser o quê? Eu vou cortar o R positivo com o R negativo, certo? Então, vai ficar 11Q1 menos 11Q2. N1 menos 2 é 11 que multiplica Q1 menos Q2. Ou seja, nós conseguimos escrever a diferença de 2 números como um múltiplo de 11. Né? Logo, a diferença é um múltiplo de 11. Observe o seguinte, eu coloquei esse problema, mas para ilustrar, para abordar o princípio da Casa dos Pombos. Normalmente a gente não vê alunos do ensino fundamental, nem do ensino médio, nem no curso de licenciatura, a gente não consegue ver essa abordagem, a não ser que a gente vá procurar, né? Como eu falei anteriormente, nos cursos de Olimpíada, ou então, por si, procurando nos livros, etc. Ok? Então, repare, você pode até printar sua tela aí, eu vou propor 2 problemas que vocês vão justamente resolver aplicando o princípio da Casa dos Pombos, né? É para testar se você compreendeu bem, né? E aí vai ficar como exercício para vocês, né? Agora você pode tentar resolver esses 2 problemas e muito mais. Primeiro problema, que esse problema eu acho ele um problema interessantíssimo. É uma coisa assim, engraçada e curiosa. Em uma reunião entre 10 pessoas, mostra que 2 delas conhecem exatamente o mesmo número de pessoas. Isso sempre é verdade. Somos quanto aqui? Somos 68? Pois é. 69. 69? Pronto. Aqui tem 2 pessoas nesse grupo aqui que tem o mesmo número de conhecidos aqui dentro desse grupo. Isso é interessante. Você tem uma reunião com 11 pessoas, com 12, com 15, tem 2 ali que conhecem o mesmo número de pessoas naquela reunião. Claro que o problema não vai te dar condições de saber quantas pessoas conhecem naquela reunião, a não ser que você está perguntando um por um. Mas, pelo princípio da Casa dos Pombos, você mostra que se eu tenho uma reunião com qualquer quantidade de pessoas, no caso do problema da gente, 10 pessoas, então eu vou ter ali 2 pessoas que têm o mesmo número de conhecidos, tá certo? Segundo problema. Um certo livreiro vende pelo menos um livro por dia. Pelo menos. Sabendo que o livreiro vendeu 463 livros durante 305 dias consecutivos,
mostre que em algum período de dias consecutivos, o livreiro vendeu exatamente 144 livros. Você pega esse problema, não sabe para onde vai. Uma pessoa que já viu o princípio da Casa dos Pombos já vai logo, não. Tem que descobrir quem representa as casas nessa história e quem representa os pombos. Antes de ir para o segundo problema, eu vou saber de Daniela se alguém tem alguma pergunta para fazer. Temos uma pergunta, sim, professor Acélio. Um participante quer saber por que você considerou que o resto de N1 é igual ao resto de N2? Justamente pelo princípio da Casa dos Pombos. Porque, repare, o problema, deixa eu botar aqui de novo do problema, o problema, ele me dá 12 números, certo? Dados 12 inteiros, mostre que é possível escolher 2 deles de modo que a sua diferença seja divisível por 11. Então, se eu tenho 12 números e vou dividir todos eles por 11, obrigatoriamente eu vou ter que ter 2 números com restos iguais. Por quê? Porque quando eu vou dividir um número por 11, eu tenho 11 possibilidades de restos. Quais são essas possibilidades? Eu posso ter o 0 como resto, o 1, o 2, o 3, o 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Pronto. Se eu tenho 11 números, na pior das hipóteses, os 11 primeiros números que eu pegar, na pior das hipóteses, vão ser restos distintos. Mas não tem pra onde correr. Quando eu pegar o 12º, ele obrigatoriamente vai ter que ter o mesmo resto de algum daqueles que eu dividi anteriormente. Por isso que eu tomei 2 números com o mesmo resto. Porque é pelo princípio da Casa dos Pombos. Que são as casas, os restos possíveis. E que são os pombos? São os restos dos 12 números. Espero que tenha atendido e respondido a pergunta. Obrigada, professor Acélio. Temos aqui uma outra pergunta. Antes de lançar a pergunta, eu queria lembrar aos participantes que durante a exposição do problema pelo professor Acélio, vocês já podem estar enviando as perguntas pelo chat do Zoom. Podem procurar aí, tem um íconezinho para chatear. E aí não é para chatear ninguém, é para conversar. Então, vocês podem colocar as perguntas aí no chat do Zoom. Um participante pediu para você explicar novamente, rapidamente, por favor, o princípio da Casa dos Pombos. Vamos lá. Princípio da Casa dos Pombos. Princípio. Eu tenho N casas. No caso do meu slide aí, eu botei 6 casas, que são os retângulozinhos que tem aí. E eu tenho 7 pombos. E o que acontece? Eu tenho que botar os pombos nas casas. O que vai acontecer? Eu posso colocar um pombo em cada casa. Porém, vai sobrar um. Obrigatoriamente, esse último pombo tem que ficar com o segundo pombo. Ou seja, ele quer dizer o seguinte, se eu tenho N casas e N mais 1 pombos, obrigatoriamente eu vou ter que ter 2 pombos em uma mesma casa. Certo? Esse é o princípio da Casa dos Pombos. Porque, assim, existirá uma casa com mais de um pombo. Sempre. Qual é a pior das hipóteses? 2 pombos só. Você distribuir nas N casas. Mas eu posso ter 7 pombos em uma casa, eu posso ter 6, eu posso ter 5 em uma casa, posso ter mais. Com certeza vai ter uma casa ali que tem mais de um pombo. Ok, professor Acélio. Para quem chegou depois do início, eu gostaria de lembrar que quem quiser o certificado de participação desta palestra, precisa aguardar até o final da palestra, que o link vai ser disponibilizado 15 minutinhos antes de finalizar a palestra, para que vocês possam preencher um formulário no Google Docs e depois terem acesso ao certificado. Certo? Antes de você continuar, a administradora Norma quer dar um aviso aí. Quer falar um minutinho. Fala, Norma. A Norma está avisando aos estudantes surdos.
não é? Que temos 3 intérpretes que estão traduzindo para que esse estudante possa clicar, não é, na tela do intérprete e ter acesso a essa interpretação. Muito obrigada, professora Norma, nossa administradora da palestra. Vamos continuar. Pode seguir, professor. Acélio, continua, por favor. Bem, Vai ter que compartilhar novamente. Desculpa. ok. Espera aí. Tem que travar aqui rapidinho, questões de segundos. Pronto, agora foi de vez. Vamos lá, podemos continuar, né? Segundo problema. Vamos lá, segundo problema. Observe o seguinte, naquele primeiro problema eu quis mostrar para vocês o princípio da casa dos pombos, que é o princípio que pouca gente conhece. E aqui eu vou trazer o segundo problema, que é um problema também que pode cair muito em Olimpíadas de Matemática e problemas matemáticos interessantes, parecidos também com esse daí, que é o seguinte. Prove que esses x, y e z são positivos, então 1 dividido por x mais 1 dividido por y mais 1 dividido por z sempre é maior ou igual que 9 dividido por x mais y mais z. É outro problema que uma pessoa que não viu a técnica adequada para resolver esse tipo de problema vai tomar um susto, vai tentar isolar x, vai fazer um bocado de coisa, vai tentar chamar x mais y de z de uma variável t e vai sair fazendo, certo? Mas assim, para quem treina e busca esse conhecimento, a solução para esse problema é muito simples. Uma coisa interessante, né? A gente vê um problema desse tipo, a gente julga que o cara que resolve isso é um gênio, né? O cara formidável, é um cara... Na verdade, não é isso. É um cara que treina, é um cara que lê e conhece a teoria, né? Que vai te levar à solução do problema. E a técnica. Então, o que eu vou falar para vocês agora? Sobre a desigualdade das médias. Olha que média é uma coisa simples, que a gente vem no ensino fundamental, né? Sempre estudando. Vou só lembrar as médias aqui que a gente trabalha. Média aritmética, né, que vocês têm mais costume de trabalhar. Você soma uma quantidade de números e divide por essa quantidade. Você vai ter a média aritmética, que eu vou chamar de MA, certo? Muita aplicação da média aritmética. Você tem a média geométrica, uma média também que é muito, muito explorada, principalmente na matemática financeira, né, em várias áreas da física, enfim. Muito interessante trabalhar com média geométrica. As aplicações dela são formidáveis, né? Como o objetivo não é falar dela, então, o que é a média geométrica? É a raiz enésima do produto dos números. Se eu tenho 3 números, eu multiplico os 3 e tiro a raiz cúbica. Se eu tenho 4 números, multiplico os 4 e tiro a raiz quarta e assim vai, certo? É a média geométrica. Média harmônica também muito usada na física, na computação, enfim, muitas aplicações na ciência, certo? É a média harmônica. O que é a média harmônica? É o inverso da média dos inversos. Né? Você vai inverter todos os números, tirar aquela média e inverter. Ou seja, resumindo, a média harmônica é N, né? N é a quantidade de números, tá certo? N dividido por 1 sobre x mais 1 sobre x... N dividido por 1 sobre x1 mais 1 sobre x2 mais... E aí vai até o enésimo número, certo? Essa aí é a média harmônica. E tem a média quadrática. O que é a média quadrática? Também muita aplicação na física, muita aplicação na engenharia. A média quadrática é a raiz quadrada da média dos quadrados. Você vai tirar os quadrados, né? Vai levar os números ao quadrado e tirar a média. E depois tirar a raiz. Essa é a média quadrática. E aí, o que acontece? Sim, e daí? Bom, e daí é o seguinte, para resolver esse tipo de problema, vou voltar à questão, você vai usar esse conhecimento de média. E qual é o conhecimento de média? É justamente a relação entre elas. Qual é a relação entre as médias? Tem como provar algebricamente que sempre a média quadrática é maior ou igual que a média aritmética,
é maior ou igual que a média geométrica e maior ou igual que a média harmônica. Elas serão todas iguais se todos os números forem iguais, certo? Eu botei um desenho aí só para figurar, né, entre dois números, né, no caso n igual a 2. Eu peguei aqui o A e o B, né, que vai ser o diâmetro aí da semicircunferência, e botei esses segmentos corridos aí, que vai representar as médias de dois números. Por exemplo, o segmento que eu botei um A maiúsculo é a média aritmética, é justamente o raio, né, soma e divide por 2. Aquele azul ali, o G, representa a média geométrica. O H vai representar a média, que é rosa, vai representar a média harmônica, e o verde representa a média quadrática. Então, ele está mostrando aí, geometricamente, por segmento, né, ilustrando apenas essa desigualdade entre as médias. Agora, sim, é muito interessante você ir lá nos livros e ver a demonstração disso, que é muito, muito legal mesmo, muito interessante. Ok? A Matemática do Ensino Médio traz isso, que é um livro da SBM, traz isso perfeitamente para você, tá certo? E aí, o que vai acontecer? Você vai simplesmente usar isso aí, ó. Para provar que dados x, y e z positivos, teremos 1 sobre x mais 1 sobre y mais 1 sobre z maior ou igual que 9 dividido por x mais y mais z, basta utilizarmos a desigualdade das médias entre os números 1 sobre x, 1 sobre y e 1 sobre z. Então, você vai pegar três números. Quais são esses três números? O primeiro é 1 sobre x. Qual é o segundo número? 1 sobre y. E qual é o terceiro número? 1 sobre z. Você vai pegar esses três números e calcular a média aritmética. Vou passar aqui, travou. Espera aí. Deixa eu ver agora. Agora foi. Então, vou calcular a média aritmética dos três valores que eu tomei, né? 1 sobre x mais 1 sobre y mais 1 sobre z dividido por 3. Essa é a média aritmética desses três números, certo? 1 sobre x mais 1 sobre y mais 1 sobre z. Depois eu tomo a média harmônica dos três números, que é o quê? Eu pego 3, que é a quantidade, e somo os inversos, né? 3 dividido por 1 dividido por 1 sobre x, mais 1 dividido por 1 sobre y, mais 1 dividido por 1 sobre z. Fazendo essa continha embaixo, vai ficar o seguinte: média harmônica 3 dividido por x mais y mais z, certo? 1 dividido por 1 sobre x é x, 1 dividido por 1 sobre y é y, e 1 dividido por 1 sobre z é z. Então, a média harmônica é 3 dividido por x mais z. E aí você conclui. Sabemos que a média aritmética é maior ou igual que a média harmônica, correto? Então, eu pego simplesmente a expressão da minha média aritmética, que é 1 sobre x mais 1 sobre y mais 1 sobre z dividido por 3, e digo que é maior ou igual que a minha média harmônica, que é 3 dividido por x mais y mais z. E aí só é passar o 3 aqui da esquerda lá para a direita, ok? E aí vai ficar 3 vezes 3, 9. Então você conclui que 1 dividido por x mais 1 dividido por y mais 1 dividido por z é maior ou igual que 9 dividido por x mais y mais z. Observe o seguinte, que nunca parou para analisar a desigualdade das médias, vai ter muita dificuldade para resolver uma situação dessa. Essa e outras. E eu acho engraçado, interessante, é que, por exemplo, muitos professores e estudantes pegam, por exemplo, uma prova de Olimpíada, olha para um problema e diz, nossa, que problema difícil. Aí pega o segundo, isso aqui é difícil demais. Mas não é a dificuldade. O problema é o treinamento. O fundamento teórico para você resolver aquela questão você nunca leu. Então, por isso que você pensa que a questão é difícil. Eu acho que muitos de vocês que estão aí vai olhar para esse problema e vai dizer, poxa, difícil. Mas agora, depois que eu mostrei a desigualdade das médias, vai dizer, poxa, que coisa tão simples. E é o que acontece, realmente. É muito simples. Beleza? Eu vou botar aqui para você também dois desafios que eu achei interessantes. Conhecendo a desigualdade das médias, resolva os seguintes problemas. Primeiro, prove que o produto dos números de soma constante é máximo quando esses números são iguais. Certo? Você tem dois números que
a soma sempre é a mesma, é constante. E esse produto ele é máximo quando esses números são os mesmos. Isso é legal, você vê muito isso quando você vai calcular máximo e mínimo quando você está dando função de segundo grau. Na geometria também, você vê muito isso e tal. Mas você vai poder provar isso também conhecendo a desigualdade das médias, né? Prove que o produto de dois números de soma constante é máximo quando esses números são iguais, certo? E o segundo problema, para você printar aí e guardar para fazer depois, é o seguinte. Prove que x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado sempre é maior ou igual que x vezes y mais y vezes z mais z vezes x, para quaisquer x, y e z. Lembrando positivos, né? Eu não botei positivos, mas positivos, que é o que nós estamos trabalhando, média com números positivos, tá certo? Então fica aí a dica desses dois problemas para vocês tentarem resolver. Você olha assim, porque isso aqui é uma coisa complicada, mas bate esse paralelo aí com a desigualdade das médias que você vai embora, tá certo? Quero saber aí se tem alguma pergunta, alguma dúvida, você pode levar adiante, como é? Professor Célio, não temos nenhuma pergunta, só elogios. Gostaram? Parece que estão empolgados com a resolução, mas não houve perguntas. Pode seguir. Que bom, maravilha. Se por acaso alguém ainda tiver uma pergunta para fazer, né, desse mesmo problema, pode fazer até o final, né, já que não teve nenhuma pergunta agora, pode também fazer no final depois, né, pode surgir alguma dúvida. Então vamos para o terceiro problema. O terceiro problema de hoje, que nós vamos resolver. Problema 3. Mostre que a equação x ao cubo mais 1990y à terceira igual a z à quarta tem infinitas soluções inteiras com x maior que zero, y maior que zero e z maior que zero. Eu quis botar esse problema pelo seguinte, porque mostrar que uma equação tem infinitas soluções, muita gente encontra dificuldade para tentar entender o que o problema está propondo quando ele fala infinitas soluções. O que é infinitas soluções? Mostrar que um problema tem infinitas soluções é você dizer que a solução, a quantidade é infinita, porém não precisa dizer todas elas, o formato de todas elas. Eu acho que quando eu estiver desenvolvendo o problema, vocês vão entender melhor. Então, mostre que a equação x ao cubo mais 1990y ao cubo igual a z à quarta tem infinitas soluções inteiras, com x maior que zero, y maior que zero, z maior que zero. Eu quero mostrar que tem infinitas soluções. Ok? Lembrando que mostrar que tem infinitas soluções não é você mostrar todas as soluções. E outra coisa, e o que é mostrar que tem infinitas soluções? É você achar uma expressão para x, para y e para z, de tal forma que essa resposta admita infinitos valores, certo? Infinitos resultados. Então, o que significa mostrar que uma equação possui infinitas soluções? Significa que temos que encontrar uma expressão para as variáveis x, y e z que satisfaça a equação e que admita infinitos resultados. Só isso. Então, quando você pega, você fica assim, sem entender o que exatamente ele está te propondo. Certo? Como o problema não limita condições para x, y e z, além de serem inteiros positivos, podemos tomar x igual a y e desenvolver a equação. Então, você simplesmente impõe que x é igual a y e resolve. Mas só tem essa forma? Não. Ele não te limitou. Ele não disse que nada. Ele só disse que x, y e z são inteiros positivos. Então, você pode tentar trabalhar de uma forma que você consiga chegar a um resultado. No caso, eu tomei x igual a y. Eu poderia, de repente, tomar x igual a z, y igual a z, x igual a 2y, enfim, e resolver o problema. Eu vou mostrar a vocês vou tomar x igual a y e vou mostrar a vocês a equação. Depois eu vou fazer um comentário de um aluno lá nas Olimpíadas de Matemática que eu achei muito interessante. Na equação x ao cubo mais 1990y a terceira igual a tomando x igual a y, vamos ter o seguinte. X a terceira mais 1990x a terceira. Observe que se eu tomei x igual a y, no lugar de y, eu coloquei
aí o meu x. Então, ficou x à terceira mais 1990x à terceira igual a z à quarta. X à terceira mais 1990x à terceira vai dar o quê? 1991x à terceira igual a z à quarta. Certo? E aí? E eu tenho que ver o contexto do problema. Por exemplo, ele está trabalhando com números inteiros, positivos. Então, se ele está trabalhando com números inteiros e positivos, eu vou ter que acabar achando aí potências de 4 dos dois lados, né? Pela configuração do meu problema. Então, olha só. Observe que na equação z à quarta igual a 1991x à terceira, é necessário que tenhamos os dois membros com expoentes iguais. O problema se limita a inteiros positivos, é preciso escrever os dois membros com expoente 4, certo? Daí devemos encontrar um modelo de solução para x que satisfaça a equação, certo? Quero lembrar o seguinte, que estamos trabalhando com números inteiros positivos, então por isso que eu posso chegar a essa conclusão, beleza? Então, que valor eu impus para x? Eu fiz a seguinte imposição. Eu impus um valor para x que me desse um número elevado à quarta, quando eu multiplicar por 1991. Então, desta forma, eu tomei x igual a 1991 elevado a t. Mas por que você fez isso? Eu fiz isso porque eu fui testar se há um modelo de solução para a equação. Pode ser que você chegue lá embaixo e não encontre, e você tenha que remodelar esse valor aí da sua solução. Eu posso tomar x diferente? Pode. Depois eu vou comentar sobre isso. Mas eu quis tomar x igual a 1991 elevado a t. E aí o que aconteceu? Quando eu substituo na equação, no lugar de x, 1991 elevado a t, o que vai acontecer? Z à quarta é igual a 1991 vezes 1991 elevado a t elevado a 3. Z à quarta vai ser 1991 vezes 1991 elevado a 3t, e z à quarta vai ser 1991 elevado a 3t mais 4. Então, quem é z? Z vai ser a raiz quarta de 1991 elevado a 3t mais 1. Isso aí eu garanto que z é um número inteiro. Aí você vai dizer assim, inteiro positivo. Aí você vai dizer assim, mas olha só, para eu ter z inteiro positivo, o expoente desse 1991 tem que ser um múltiplo de 4, né? Para eu cancelar com o índice e tirar da raiz. E, de fato, 3t mais 1, existem infinitos valores de t que vai tornar essa expressão aí um múltiplo de 4. Então, satisfaz o meu problema. Então, eu tenho infinitos valores para t, tal que 3t mais 1 é um múltiplo de 4. Ele pode ser, eu posso ter o quê? Se t for 1, 3 vezes 1 é 3, mais 1, 4, 4, 4, 4, z, 1991. E aí vai. Certo? Se t for 5, 3 vezes 5, 15, mais 1, 16, corta, 1991 elevado à quarta. E aí vai. Eu tenho infinitos valores de t, mas se você tiver essa dificuldade, eu montei aqui um esqueminha para você entender por que 3t mais 1, eu tenho infinitos valores de t que vai tornar isso aí um múltiplo de 4. Uma coisa importante, com esse modelo eu acho todas as soluções? Não. Eu provo que tem infinitas soluções. Infinitas soluções com esse modelo. Mas existem outras com outros modelos? Existem. Mas o problema, ele não pede todas. Ele pede que você prove que tem infinitas. Então, se eu crio um modelo e naquele modelo eu mostro que tem infinitas, acabou. Resolvi meu problema. Certo? Então, muita gente confunde a seguinte pergunta: prove que tem infinitas soluções com encontre todas as soluções. É diferente. Se ele dissesse encontre todas as soluções, eu tinha que encontrar todos os modelos de x que ia satisfazer esse problema. Tá certo? Então, observe que existem infinitos valores t para os quais 3t mais 1 é um múltiplo de 4, permitindo que z possua infinitos valores inteiros positivos, né? Mostrando que existem infinitos múltiplos de 4 na forma 3t mais 1. Como é que eu chego a essa conclusão que 3t mais 1, eu tenho infinitos valores de t que vai tornar isso aí um múltiplo de 4, né? Pode ser que tenha dificuldade de chegar, mas é simples. Se 3t mais 1 é um múltiplo de 4, significa que existe um natural k, que eu posso dizer que 3t mais 1 é igual a 4k, certo? Ele é múltiplo de 4. Isolando o t, quem vai ser o t aqui? O meu t vai ser 4k menos 1 dividido por 3.
eu posso desmembrar aqui, né? Dizer que T é 3K sobre 3 mais K menos 1 sobre 3. 3K dividido por 3 vai dar K, e vai ficar K menos 1 sobre 3. Aqui vai ficar mais claro que existem infinitos valores de K, que vai tornar esse número todo um múltiplo de 3. Mas se você não conseguir enxergar isso com facilidade, você vai dizer que K menos 1 é múltiplo de 3. Então, ó, existe um M, tá ok. K menos 1 é 3M. Isolando K, K é 3M mais 1. Ou seja, basta você pegar um K na forma 3M mais 1, que você vai ter lá no expoente do Z infinitas potências múltiplas de 4, tá certo? Olha bem, por que eu escolhi esse problema? Justamente para trabalhar a questão de se exigir de uma equação infinitas soluções. E o comentário que eu vou fazer com o aluno da Olimpíada, eu acho que ele está até por aqui. Ele tomou um valor de X diferente. Ele, professor, essa questão aí eu não peguei 1991 elevado a t. Ele pegou, parece que ele pegou 1991 elevado à terceira, para quando multiplicar com o outro, fica a quarta, vezes n a quarta. Vezes n a quarta, exatamente. Pode ser uma solução? Pode, desde que você chegue lá no final do Z, Z inteiro positivo. Se você conseguir provar que com esse valor, 1991 a terceira vezes n a quarta, te dá um Z com infinitas soluções inteiras, acabou o problema. Está resolvido. É uma solução. Certo? Espero que vocês tenham gostado desse problema e vou colocar também um desafio aqui para vocês. Que é interessante também esse desafio. Desafio. Encontre todas as soluções da equação n elevado a A mais n elevado a B igual a n elevado a C. Olha que coisa linda. Isso aqui é uma coisa bonita demais. Olha só. Encontrar todas as soluções da equação n elevado a A mais n elevado a B igual a n elevado a C. Observe que todas as bases são iguais e A, B e C são inteiros, né? N, A, B e C, inteiros estritamente positivos. Certo? Todos inteiros positivos. Aí, olha bem, por que eu botei esse problema? Para você sentir a diferença entre encontrar infinitas soluções e encontrar todas as soluções. É diferente, né? Ó, encontre todas as soluções. Então, aqui você não vai poder impor que A é igual a B, você não vai poder impor que A é igual a C, você não vai poder impor que B é igual a 2A, você não vai poder fazer nada. Você vai ter que resolver mesmo e chegar a um resultado tal que aquele modelo te dê todas as soluções do problema, certo? Então, assim, mostrar que o problema tem infinitas soluções não é achar todas as soluções do problema, certo? É mostrar que por aquele caminho você provavelmente tem soluções. Agora, achar todas as soluções, você tem a obrigação de não deixar nenhum modelo de resposta de fora. E é o que você vai fazer nesse desafio aí, certo? Achar um valor aí dessa equação, especificamente para n, certo? Para que você tenha todas as soluções desse problema. Tá certo? Essa questão aí é interessante. Ela caiu na OBM. Na última fase da OBM, de algum ano aí que eu não lembro, mas é uma questão muito legal. Certo? Então, Maravilha, professor. Como desafio para vocês. Temos perguntinhas, viu? Talvez até você já tenha dado a deixa aí de algumas respostas às dúvidas, mas de qualquer forma, um participante pergunta: sempre é necessário igualar os números de mesma potência? Não, não. O que você tem que fazer? Isso são caminhos para você chegar à resposta. Claro que para eu fazer isso, eu dependi da pergunta. Qual foi a pergunta? Mostre que tem infinitas soluções. Então, você não tem que fazer isso sempre. Já vou falar em macetes. O problema te permite fazer isso. Então, se eu disser que x é igual a y, vai facilitar a minha vida. E no final, eu posso achar uma resposta. Foi o que eu fiz. Só que dizer que x é igual a y igual a z, por exemplo, dizer que todo mundo é igual, eu já posso não achar a solução aí. Né? Me complica a minha vida, porque eu vou criar mais problemas para mim, em vez de resolver. Então, eu pego e igualo duas variáveis para poder achar a terceira.
Porque nem sempre a terceira tem o mesmo modelo da primeira e segunda. O problema pode não admitir isso. Porque se ele tomar x igual a y igual a z e jogar lá, o problema pode não admitir isso. Mas uma coisa é certa, vai existir uma hora que x é igual a y. E se existir isso, quem vai te confirmar que isso vai existir alguma hora? A solução do z que você vai encontrar lá embaixo. Se você não achar isso, o que você faz? Você volta tudo, arruma outro modelo. Você diz que x é igual a z e tenta fazer. E aí vai. Certo? Já ouviu falar por tentativa? Pronto, você faz uma tentativa. Mas a técnica é essa. É você tomar um x igual a y ou igual a z e é o pulo do gato. É isso. Obrigada, professor. Outra pergunta de outro participante. Como eu sei que são infinitas soluções? Vamos lá. Deixa eu botar lá o valor de z. Repare. Para encaixar no problema, eu não sei se a pessoa que perguntou conseguiu chegar no x igual a 1991 elevado a t. Então, reparem, como é que eu sei que tem infinitas soluções? Eu impus x igual a 1991 elevado a t e cheguei ao valor de z. Esse valor de z que eu achei aí, tá vendo? Raiz quarta de 1991 elevado a 3t mais 1. O que me levou à conclusão que tem infinitas soluções? É que eu tenho infinitos valores de t que vai tornar esse expoente de 1991 um múltiplo de 4, que eu vou poder tirar da raiz. Para cada valor de t, eu tenho um trio de solução, uma solução, que é um terno, né? 3 números, né? Então, por exemplo, se t for 1, por exemplo, se t for 1, o que vai acontecer? Aí vai ficar 3 vezes 1 é 3, mais 1, 4, raiz quarta de 1991 elevado a quarta, quarta, z, 1991. E quem vai ser x e y? O mesmo valor. 1991, ou seja, esse problema admite x igual a y igual a z. Ele admite. E se t for 5? Aí eu venho 3 vezes 15, mais 1, 16. Raiz quarta de 1991 elevado a 16 vai dar 1991 elevado a quarta. É o valor de z. E quem vai ser x e y? 1991 elevado a 5, porque eu tomei t igual a 5, né? Para z ser 1991 elevado a quarta, eu tomei t igual a 5. Então, x é 1991 elevado a 5. Então, eu tenho infinitos valores de t que vai me dar essa potência múltiplo de 4. Onde foi que eu provei isso? Aqui. Mostrando que existem infinitos múltiplos de 4 na forma 3t mais 1. É essa pegada aqui que vai me dizer que eu tenho infinitos múltiplos de 4 na forma 3t mais 1. Certo? E aí eu vou poder cortar a raiz. E espero que eu tenha respondido a pergunta. Se ficou dúvida, pode ir perguntando, né? Já que tem poucas perguntas. Última pergunta, professor. Por que a gente precisa igualar os expoentes? Justamente pela questão de ser exponencial, né? Uma relação exponencial. Né? Isso é regra sempre? Não, mas é porque o problema te leva a esse caminho de uma solução. É o quê? É eu ter expoentes iguais. Então, eu igualei, se eu tiver bases iguais, eu tenho expoentes iguais. Né? Aí você vai dizer o seguinte, deixa eu voltar aqui para o problema. Aqui, pronto. 1991 vezes x a terceira igual a z a quarta. Foi uma particularização que eu fiz para resolver o meu problema, certo? Então, eu posso ter uma igualdade de potências, certo? Com expoentes diferentes, bases diferentes e valores iguais, né? Porém, para o meu problema, eu impus isso, já que ele disse para mim que quer que eu prove que tem infinitas soluções, né? Então, por exemplo, eu posso pegar 4 ao quadrado, 4 ao quadrado, 16. E 2 à quarta, 2 vezes 4, 8, 16. 2 à quarta, 16. Eu tenho o quê? Eu tenho expoentes diferentes e tenho bases diferentes, mas tenho o mesmo resultado. Mas no meu problema, eu impus isso. Por quê? Porque eu quero provar, meu interesse é provar que tem infinitas soluções. Então, eu posso impor regras particulares, como eu fiz antes, né? Tomando x igual a y. Certo? Posso fazer mais uma última perguntinha de um participante? Tomara que tenha ficado claro, né? Porque, assim,
para não ficar parecendo que, bom, obrigatoriamente, se eu tenho expoentes iguais, nos naturais eu tenho que ter bases iguais, certo? Mas eu poderia ter diferente? Poderia, mas eu quero particularizar e resolver minha vida. O que é resolver minha vida? Chegar a infinitas soluções. Aí eu impus, expoentes iguais. Aí, se os expoentes são iguais, eu não tenho para onde correr. A base também tem que ser a mesma, né? Ok, professor, última perguntinha para fechar esse bloco de perguntas. T é inteiro positivo? Quem? T. Sim. T é inteiro positivo? Sim. Não sei se eu escrevi aqui, mas T é inteiro positivo, certo? Deixa eu ver. Não... É necessário que tenhamos dois membros com um problema, limite... Daí deve acontecer a equação. Pronto. Beleza. Não, T com certeza, T é um número inteiro positivo também, certo? A gente está trabalhando com esses números, né? No problema. Ok, professor, muito obrigada. Podemos prosseguir. Ok. Vamos lá. Próximo problema. Vamos lá. Pronto. Esse aqui. Problema 4. Vamos lá. Esse problema 4, eu peguei ele porque é um problema que envolve paridade. Né? Não sei quem tem costume de trabalhar com números, com questões que exigem que você diferencie, né? Trabalhe dois casos, para N par e N ímpar. Então, o problema, ele vai exigir de você essa habilidade, né? De você poder trabalhar N par e N ímpar. Só que, no final, a gente vai ter uma surpresa, certo? Que é o seguinte, ó, problema 4. Mostra que n a quarta mais 4 não é primo se n maior que 1, certo? N é maior que 1, n a quarta mais 4 não vai ser primo. Uma coisa que eu acho interessante nos números primos, né? Eu sou muito apaixonado pelos números primos, porque é cada coisa linda. Mas, assim, como é que o cara sabe, né? Ele está mandando você mostrar. Você está mandando você mostrar porque ele sabe disso, né? Que n a quarta mais 4 não é primo. Mas se não conhecemos todos os primos, conhecemos muitos, mas não conhecemos todos. É uma infinidade. Como é que eu sei que não vai existir lá um número primo que eu possa escrever nessa forma n a quarta mais 4? Né? Mostra que n a quarta mais 4 não é primo. E aí você vem, bom, se o número não é primo, significa que ele é um número composto, certo? O que é um número composto? É um número que você pode escrever como produto de dois inteiros, né? Dos naturais, né? A gente vai trabalhar aqui nos naturais, tá certo? Então, mostrar que esse número não é primo é mostrar que você vai poder escrever esse número como produto dos números naturais diferentes de 1, claro. Beleza? Né? O que é um número primo? É um número que você divide por 1 e por ele mesmo, né? Quando eu trabalho em N, né? Então, assim, o que acontece? Mostrar isso aqui, você pode dar esse encaminhamento. Você pode dizer que N pode ser par ou N pode ser ímpar. E aí sair levando. Mostrar que um número não é primo é mostrar que ele é composto. Ou seja, se x é um número composto, significa que existem naturais y e z, tais que x é igual a y vezes z, todos distintos de 1, certo? Uma forma para resolver esse problema é usar a paridade de N. Paridade é trabalhar justamente esses conceitos de ser par ou ímpar. Primeiro considerar N par e depois considerar N um número ímpar. Se N é par, então existe um natural K, tal que N é 2K. Então, todo número par, eu escrevo ele como 2 vezes alguma coisa, certo? E se o N é ímpar, existe um natural K, tal que N é igual a 2K mais 1. Ou seja, é a forma de escrever um número ímpar, que é um número par mais 1. Posso também escrever diferente, eu posso dizer que é um par menos 1. Né? Depende do que você vai querer arrumar no problema, né? Ajeitar. Então, N é igual a 2K é um número par. E N igual a 2K mais 1 é um número ímpar. Eu poderia ter usado também 2K menos 1. Mas isso aí é a performance do problema que vai dizer se você vai usar 2K mais 1, 2K menos 1, certo? Então, vamos lá. Eu vou tomar N par.
qual é o meu objetivo? É dizer que n é par e dizer que essa expressão n à quarta mais 4 eu escrevo como produto de dois naturais, né? Diferente de 1, claro. Então, o que vai acontecer? N à quarta mais 4 é igual a... Aí, substituindo, no lugar de n, colocando 2k, considerando ele um número par, o que vai acontecer? Vai ficar 2k à quarta mais 4, e vai dar 16k à quarta mais 4, colocando 4 em evidência, vai ficar 4k à quarta mais 1. Pronto, acabou o problema. Eu mostrei que n à quarta mais 4 é 4 vezes 4k à quarta mais 1. 4k à quarta mais 1 é um número inteiro, certo? Maior que zero, natural. Então, eu consegui escrever como produto de dois números naturais. Então, ele é composto. Pronto, provei metade da questão, já ganhei meio ponto. Né? Porque eu provei isso quando n é par. Agora eu vou para a segunda parte, pegar n ímpar. Logo, para n par, a expressão n à quarta mais 4 é um número composto. Perfeito. E aí, eu agora vou pegar o meu n ímpar. Tomando o n ímpar, na expressão teremos n à quarta mais 4 é igual a... Aí aqui eu vou trocar. No lugar do n, eu vou colocar 2k mais 1. Aí vai ficar 2k mais 1 à quarta mais 4. E vou desenvolver essa expressão. Aquele trabalho braçal mesmo, né? Pronto. Cheguei aqui, ó. Que n à quarta mais 4, quando n é um número ímpar, vai me dar 16k à quarta mais 32k ao cubo mais 24k ao quadrado mais 8k mais 5. Beleza, coisa mais linda, é um polinômio de quarto grau. E aí, o que eu faço? Eu descubro uma raiz e fatoro ele e pronto. Produto de dois números, tá? Beleza. Muita gente pode pensar que isso está certo pensar assim. Mas não é. Lembrar que você vai fazer isso quando você quer igualar a expressão a zero. Né? Que você vai dizer que um dos dois membros do produto é zero. Que não é o que esse problema pede. Certo? Você tem que mostrar que essa expressão você consegue desmembrar como produto de dois naturais. Aí, um aluno chegou e falou, não, professor, aqui a gente faz o seguinte, a gente descobre uma raiz, e aí divide, e aí fatora. Beleza. Só que ali é um caso particular, você está impondo que o problema é zero. Mesmo porque esse polinômio aí, ele não vai ter raiz. Porque, observe, o k é positivo, 16k à quarta é positivo, 32k à terceira é positivo, 24k ao quadrado é positivo, 8k é positivo, 5 é positivo. Você vai somar um monte de número positivo, você nunca vai zerar. Então, o contexto não é esse. Porque quando você iguala uma expressão a zero e você fatora, é porque um dos dois termos daquele produto é zero. Então, não vale trabalhar com polinômio. Aí você fica sem saída, pô. Como é que eu vou resolver isso agora? Eu só ganhei meio ponto na questão, porque eu botei n par, resolvi n ímpar, morri na praia. E aí, tanto esse problema como outros, você vai ficar assim, sem resolver. Vai só ganhar meio ponto. Só que aí existe um conhecimento muito interessante que eu vou mostrar para vocês e vai te dar condição de resolver o problema. E ainda mais, independente do número ser par ou ímpar. De n ser par ou ímpar. Ele vai resolver sua vida por inteiro. Que é justamente a identidade de Sophie Germain. Não sei quem já ouviu falar, mas é uma identidade muito simples mesmo. A demonstração dela é uma linha, sabe? Mas é uma coisa formidável. É uma coisa assim, impressionante. Identidade Sophie Germain, dados A e B, números reais. Olha que coisa linda, números reais. Não precisa ser natural, reais, qualquer números reais. Vale a igualdade. A à quarta mais 4b à quarta é igual a ao quadrado mais 2b ao quadrado mais 2ab vezes a ao quadrado mais 2b ao quadrado menos 2ab. Quem tiver interesse, quem quiser aprofundar seus conhecimentos, dá uma procurada aí nessa identidade, vê a demonstração. Porque depois que está pronta ali na nossa frente, a gente vê, que coisa mais simples. Mas antes dessa igualdade aí, existiam muitas dificuldades. O cara teve o estalo e fez essa divisão aí.
E aí, se você multiplicar a ao quadrado mais 2b ao quadrado mais 2ab vezes a ao quadrado mais 2b ao quadrado menos ab, vai dar a quarta mais 4b a quarta. Mas não foi muito fácil para o cara chegar a essa conclusão, embora a demonstração seja simples. E aí, o que vai acontecer? Isso aí vai resolver a nossa vida. Como? Utilizando a identidade de Sophie Germain, a quarta mais 4b a quarta, que é igual a ao quadrado mais 2b ao quadrado mais 2ab vezes a ao quadrado mais 2b ao quadrado menos 2ab, nessa expressão n a quarta mais 4, observe que o nosso problema é mostrar que n a quarta mais 4 não é primo. Eu vou fazer b igual a 1. Então, o que eu vou ter aqui? Repare. O que eu vou ter aqui? Ó? Eu vou ter o seguinte, ó. N a quarta mais 4, eu vou dizer que isso é igual a n a quarta mais 4 vezes 1 a quarta. Eu estou dizendo que b é igual a 1. Eu estou dizendo que b é igual a 1. Pronto, fazendo isso, só é trocar lá na fórmula. No lugar de a, eu ponho n, porque na equação de Sophie Germain eu usei aqui a quarta, e aqui é n a quarta. No lugar de a, eu ponho n, e no lugar de b, eu ponho 1. Então, o que vai acontecer? N a quarta mais 4 é igual a n a quarta mais 4 vezes 1 a quarta. N a quarta mais 4 vezes 1 a quarta vai ser o quê? N ao quadrado mais 2n mais 2 vezes n ao quadrado menos 2n mais 2. Isso parece uma mágica. Você pode até testar depois em casa, com mais calma, substituindo aí os valores de n. Como você vai conseguir escrever os números dessa forma aí. Certo? Então, claro que no problema diz que n tem que ser maior que 1, porque para n igual a 1 não funciona, vai dar um número primo. Mas se n é maior que 1, já foi. Você consegue pegar o número e escrever como produto de dois naturais, certo? Então, assim, olha bem, a gente resolveu essa questão em duas linhas, ó. Repare. Se você conhece o teorema, essa identidade, o que você faz? N a quarta mais 4, o que você vai fazer? Apenas encaixar a expressão na identidade. Isso aqui, ó, o que vai acontecer? Você vai só substituir, ou seja, você usou a primeira linha e a segunda linha. Imagine você, sem conhecer esse teoremazinho, essa identidade, você vai considerar n par, você vai considerar n ímpar e não vai resolver o problema. A não ser que você tenha o mesmo estalo aí do cara, certo? E aí você resolve. Eu vou colocar aqui um desafio para vocês. Aplicando a identidade de Sophie Germain, fica dispensada a consideração da paridade. Ou seja, você não precisa analisar se o número é par ou ímpar. Ele funciona para qualquer paridade. Certo? E aí eu venho com um desafio para vocês. Primeiro a expansão disso. Mostre que n a quarta mais 4 elevado a n é composto para todo n natural. Para quem não conhece essa identidade de Sophie Germain, é uma questão só para gênio. Mas para quem conhece, é a simples substituição, né? E aí, uma segunda pergunta. Em seguida, mostre que 5 elevado a 20 mais 2 elevado a 30 não é um número primo. Então, várias vezes você pega a prova de Olimpíada, de OBM, e olha uma questão desse tipo. O número 5 elevado a 20 mais 2 elevado a 30 não é primo. Mostre isso. Aí você vai ficar, poxa, agora 5 vezes 5 vezes 5, 2 vezes 2 vezes 2, não boto nada de evidência agora, o que faz? Você treinou, conhece a identidade de Sophie Germain, pronto, aplique. Como é que aplica? Tenta encaixar esse 5 elevado a 20 mais 2 elevado a 30 nessa expressão aqui, ó. N elevado a quarta mais 4 elevado a n. Primeiro prove que n elevado a quarta mais 4 elevado a n é composto, ou seja, não é primo. Depois você vai mostrar que 5 elevado a 20 mais 2 elevado a 30 também não é um número primo, tá certo?
essas questões que envolvem o número primo são interessantes. Inclusive, essas identidades, que são coisas que parecem soltas, né? Mas elas resolvem muitos problemas. Tá certo? Alguma pergunta aí do pessoal? Temos sim, professor, mas Sim. antes da pergunta, Luciana, intérprete, por favor. Geise quer entrar. Está precisando entrar, acho que trocar com você de lugar para fazer interpretação. Por favor, Lu. E a pergunta é a seguinte: não entendi como o senhor chegou ao polinômio de quarto grau. Teria como mostrar o passo a passo do raciocínio? Aí outra pergunta, acho que até complementar essa. O senhor desenvolveu 2k mais 1 elevado à quarta? Vamos lá. Então, 2k mais 1 elevado à quarta mais 4. O que é um número elevado à quarta? Você vai multiplicar ele, né? Repetir a quantidade de fatores 4 vezes, né? 2 à quarta. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, certo? 3 à quarta. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. K à quarta. K vezes K vezes K vezes K. 2K à quarta. 2K vezes 2K vezes 2K vezes 2K. 2K mais 1 à quarta é 2K mais 1 vezes 2K mais 1 vezes 2K mais 1 vezes 2K mais 1. Aí você faz como você quiser. Por exemplo, se você conseguir enxergar que 2K mais 1 à quarta é 2K mais 1 ao quadrado vezes 2K mais 1 ao quadrado, você pega já ela expandida e multiplica, certo? Se você souber já de cor quanto é que dá A mais B à quarta, é só encaixar na fórmula que você souber, né? Como as pessoas sabem ao quadrado, ao cubo, pode saber também a quarta, certo? Então, e depois que você desenvolve, o expoente do K vai ficar 4, porque você vai ficar K vezes K vezes K, vai aparecer a quarta. E no final vai aparecer o 1, que você vai somar com esse 4, que vai virar o 5. Foi por isso que achei esse polinômio, multiplicando mesmo. Aí dá trabalho. É justamente no ponto que você tocou que é interessante. Dá um trabalho danado para chegar aí, certo? Dá trabalho e você gasta tempo. Aí, olha bem, você vai tentar numa prova de Olimpíada ou, sei lá, outra coisa, e cai um problema desse tipo. Para testar seus conhecimentos, cai um problema desse tipo. Aí você vai desenvolver, vai chegar aí e vai dizer, poxa, agora, o que eu vou fazer? Não vai fazer nada, você vai acertar só a primeira parte da questão, para n igual a pá, n para n igual a 2k. Porque você teria que aplicar a identidade de Sophie Germain para resolver esse problema. Assim como esse, tem outros problemas que você vai pegar da mesma natureza que não sai fácil. Eu não sei se eu respondi as perguntas. A primeira eu respondi, a segunda foi qual mesmo? Foi essa como é que você chegou nesse desenvolvimento, né, do polinômio de grau 4? E tem mais uma perguntinha aqui, se B é igual a 1, por que quando substituiu na identidade ficou n ao quadrado mais 2n, reticências? Bora lá. Deixa eu ver aqui. Gente, claro que eu posso até errar aqui na digitação, não tem nenhum problema. Até é bom que chame a atenção disso, tá certo? Mas vamos embora lá. Vamos lá. Repare bem, dá para ver meu cursor aí do mouse, não dá? Mexendo? Dá para ver? Dá, Daniela? Dá para ver. Pronto. Então, A quarta mais 4B à quarta. Isso aqui é igual a quê? A ao quadrado mais 2B ao quadrado mais 2AB, que multiplica A ao quadrado mais 2B ao quadrado mais 2AB, que é a identidade de Sophie Germain, certo? Então, repare, se eu tive que fazer B igual a 1 para eu botar N à quarta mais 4 no modelo de Sophie Germain, então aqui em cima eu tenho que no lugar de B colocar 1. E no lugar de A colocar N, certo? Então vamos lá. Aqui o A é N, então vai ficar N ao quadrado. Mais, aqui é B. B não é 1? 1 ao quadrado dá 1. Vezes 2 dá 2. Mais 2AB. Só que A é N e B é 1. 2 vezes N vezes 1 vai dar 2N. Que eu armei da seguinte forma. Botei N ao quadrado na frente, depois 2N, depois botei o 2. Esse 2 é o 2B ao quadrado daqui, tá certo? Que eu deixei para botar no final, para ficar bonitinho, né? Tal.
Na segunda parte aqui, o que aconteceu? No lugar do A, coloquei o N. Aí ficou N ao quadrado. Está aqui ele, ó, embaixo. No lugar do B, coloquei o 1. 1 ao quadrado é 1 vezes 2, 2. Está aqui, ó, no final, o 2. Menos 2AB. O A é N e o B é 1. Então, 2 vezes N vezes 1, 2N. Então, ficou menos 2N. Certo? O que foi que eu provei com isso? Eu provei para você que N a quarta mais 4 é o produto de dois naturais diferentes de 1. Ou seja, eu provei que ele não é primo. Não sei se eu respondi a pergunta. Ok, professor. Vamos seguir. Uma coisa legal que acontece é que eles também tiram as dúvidas entre si via chat. Os colegas vão se ajudando e colaborando aí, um tentando tirar a dúvida do outro. Muito legal isso. Rapaz, é uma riqueza muito grande. Não é? Como você citou no início, eu trabalho com a Olimpíada de Matemática e não há alegria tão grande assim na área de ensino como trabalhar com a Olimpíada. Semana passada tive uma experiência muito forte com a Copa Brasil de Matemática Online. Alunos resolvendo questões de matemática o dia inteiro, querem vir à noite para poder resolver todos os problemas. Vamos ter aí mais 2 Olimpíadas online, né? A gente está organizando aí para escrever os meninos, mas acho que vai ser um sucesso também, viu? Mas bora continuar. Vamos lá, seus participantes estão aqui firmes e fortes. Vamos lá, professor. Vamos para o quinto problema. Esse é o último problema, tá certo? E também é um problema muito bom. Aqui é o desafio, né? Tem a tela para resolver. E o quinto problema. O quinto problema é o seguinte: determine todos os primos. Olha, todos. Não pode ficar um de fora. Todos os primos que são a soma e diferença de dois primos. Ou seja, quais são os primos que existem que são a soma de dois primos e a diferença também de dois primos. Ou seja, quais são os primos que existem que eu posso escrever ele como soma de dois primos e também escrever como a diferença de dois primos. Isso é uma coisa interessante e a gente também vai trabalhar muito com paridade, né? Questão de ser par, ímpar, para resolver esse problema. E é aquela coisa, você olha para o problema de início, você pensa que pegar uma questão dessa numa prova, você vai achar que nunca vai resolver, né? Mas quando você vai botar no papel, vai começar a pensar sobre os conceitos de número primo, conceito de número composto, né? Então, o que vai acontecer? A coisa vai começar a fluir. Esse problema, ele não é tão difícil, mas ele tem malícia, certo? O cara tem que ficar esperto para resolver. Então, repare, eu vou dizer que P é o primo que eu procuro, tá certo? Estou procurando o número P. Olha ele aí, um P. Ele não está muito bonito, mas é um P que eu procuro. Então, como P é a soma de dois primos, temos que P é maior que 2. É óbvio, né? Se eu tenho que P é a soma de dois primos, na pior das hipóteses, é 2 mais alguma coisa. Deixa lá, de manhã você boa, bebe água e vem. Temos um microfone ligado aí. Vamos lá. Se P é primo e ele é a soma de dois primos, o que vai acontecer? Obviamente, eu tenho que ele é maior que 2. Por quê? Porque se P é a soma de dois primos e o menor primo é 2, eu vou somar com o outro, então meu P tem que ser maior que 2. É uma coisa muito simples, mas é uma coisa muito forte. Temos que P é maior que 2, assim P é ímpar. Por que P é ímpar? Porque P é primo e o único primo par é o 2, certo? Então, P é ímpar. P é maior que 2, P é ímpar. Ou seja, o único número primo que é par é o 2. E se P tem que ser maior que 2 porque ele é a soma de dois primos, então esse P tem que ser ímpar. Beleza? São as primeiras considerações do problema. Sendo P a soma de dois primos, então existem dois primos que eu chamei de P1 e P2, tais que P é igual a P1 mais P2. Beleza? Então, assim, ó, o P é o P que eu procuro, que pode ter várias soluções, né? Que ele quer que eu encontre todos, né?
Então, o P é o P que eu procuro. Então, ele é o quê? Ele é a soma de dois primos. Então, eu botei que ele é P1 mais P2. Só que tem aí uma coisa interessante. A gente vai trabalhar com paridade, igualdade de paridades, né? Então, o que acontece? Esse meu P aqui, ó, ele é ímpar, tá certo? Então, teremos que P1 ou P2 tem que ser par. Porque, repare, ó, se P é ímpar, P1 mais P2 tem que ser ímpar. Mas, olha bem, se os dois forem ímpar, se P1 for ímpar e P2 também for ímpar, quando eu somar, vai dar um número par. Ímpar mais ímpar dá par. Então, eu vou chegar numa contradição. Então, obrigatoriamente, um dos dois desse número aí tem que ser par. Certo? Ou P1 ou P2 é par. Ora, mas se eles são primos, obrigatoriamente um deles é o número 2. Então, como P é ímpar, então teremos que P1 ou P2 é par. Tomemos P1 par, logo P1 é 2. Então, eu considerei P1 igual a 2. Eu poderia considerar P2 igual a 2. Espero que essa igualdade de paridade fique claro, né? Eu tenho que P é igual a P1 mais P2. Se P é ímpar, como eu concluí no slide anterior, então essa soma tem que ser ímpar. Para essa soma ser ímpar, eu não posso ter os dois números ímpares, porque essa soma daria um número par. Então, obrigatoriamente, um dos dois é par. E como os dois são primos, obrigatoriamente, um dos dois tem que ser o número 2. Eu acho que ficou clara essa parte, né? Qualquer coisa, vocês perguntem. Então, vamos lá. Agora, sendo o P a diferença de dois primos, então existem P3 e P4, né? Eu considerei P3 maior que P4, aí fica a seu critério. Primos está aqui. P é igual a P3 menos P4. Então, eu disse que meu primo é a subtração de dois primos. Ok? Então, P é igual a P3 menos P4. Por quê? Porque P é a diferença de dois primos. Como P é ímpar, então, essa diferença aqui, ó, tem que dar ímpar. Certo? Tem que dar ímpar. Só que para essa diferença dar ímpar, eu não posso ter os dois também ímpar. Correto? Um tem que ser par. Então, se eles são primo e tem que ser par, um dos dois tem que ser o número 2. Então, como eu disse que o menor é P4, então o P4 é 2. Então, como P é ímpar, então teremos que P3 ou P4 é par. Assim, teremos P4 igual a 2. Então, eu concluí que P1 é 2 e P4 é 2. E aí, a gente prossegue com a resolução do problema, tá certo? Tomando as equações, olha bem. P é igual a P1 mais P2. Então, como eu já concluí que P1 é 2, então P é 2 mais P2. Quem é meu P2? É um primo que eu estou procurando. Meu P2 não é o da solução. Eu quero saber quem é ele. Quem é ele? É P menos 2. O P é o que eu estou procurando, né, no problema. A outra equação vai me dar o seguinte, que o primo P é P3 menos P4. Mas eu já concluí no slide anterior que P4 é 2. Então, ó, o meu P vai ser P3 menos 2. E quem é P3? É P mais 2. P mais 2. Então, repare, eu concluí que P1 é 2, concluí que P4 é 2. E estou isolando agora meu P2 e meu P3. Quem é P2? É P menos 2. Quem é P3? É P mais 2. Observe que P menos 2, que P e P mais 2 são 3 primos. Certo? Porque P menos 2 é P2 e P mais 2 é P3. P2 e P3 são primos, então P menos 2, P e P mais 2 são 3 primos. Certo? São 3 primos. Eu sei que P é ímpar, né? São 3 primos ímpares, né? Por quê? Porque P é ímpar, um ímpar mais 2 é ímpar e um ímpar menos 2 é ímpar, né? Porque eu sei que P é maior que 2. E por serem consecutivos, um deles é múltiplo de 3. Aí que está a grande sacada do problema. Você tem 3 problemas. Você tem 3 coisas, 3 números. Você tem o P menos 2, você tem o P
e P mais 2. São 3 primos. Certo? São 3 primos. E por serem consecutivos, um deles é múltiplo de 3. Não tem para onde correr. Se você tem 3 números consecutivos, ímpares, um deles tem que ser múltiplo de 3. Certo? Ora, então, repare, se os 3 são primos e um é múltiplo de 3, então só existe um primo múltiplo de 3. Quem é o primo que é múltiplo de 3? É o 3, o próprio 3. Então, um desses números aí é o 3. Quem é o menor deles? Obrigatoriamente. Que vai ser quem? O P menos 2. Então, o P menos 2 é 3. Então, o número que eu procuro é o número 5. É o primo 5. E só tem uma solução. P igual a 5. Porque o meu problema não abriu chances para outras soluções. Eu espero que vocês tenham entendido o problema 5, né, que foi um trabalho assim de números com números primos e envolvendo paridade. Repare bem, eu ia colocar um desafio, mas não deu tempo, mas eu posso dizer, é muito simples, que é o seguinte: determine todos os quadrados perfeitos menores que 1000, cujo número de divisores é um número primo. Certo? Ou seja, determine todos os quadrados perfeitos menores que 1000, cujo número de divisores é um número primo. Ou seja, eu pego todos os quadrados perfeitos menores que 1000, de tal forma que o número de divisores seja um número primo. Então, determine todos os quadrados perfeitos menores que 1000, cujo número de divisores é um número primo. Não vale ficar chutando. Tem que achar uma fórmula, uma expressão geral para depois achar os valores, certo? Gente, eu quero agradecer a atenção de vocês, saber se tem algumas perguntas, Daniela. Tem alguma pergunta? Deixa eu ver. Alguma pergunta? Norma, administradora, alguma pergunta? Acho que ficou bem claro esse último problema, Célio. Oi, Por enquanto, Dani. não temos perguntas. Oi, Alguma professor Célio pergunta? Monstro. Oi, Dani. Oi, professor Célio Monstro. E aí, pergunta não? Deixa eu ver aqui. Não temos... Peraí, por favor, poderia... por favor, poderia apresentar o problema 5 rapidamente? Esse é o último desafio. Já foi questão de prova, viu? Alguém comentou aqui. Por que o senhor afirma que pelo menos 1 é múltiplo de 3? Temos algumas perguntas. Porque eu tenho... Vou fazer o seguinte, Acélio. Vou organizar para a Dani passar aos poucos, porque as perguntas chegaram exatamente agora. Tá? Para você se organizar e responder melhor. Um minuto. Ok. Então, vamos lá, uma por uma. A primeira pergunta, qual foi? É isso. Espera aí um minutinho que já vai a primeira pergunta. Vou organizar aqui também. Aí, Dani. Certo. Daqui a pouco, Norma também vai passar o link para vocês preencherem, avaliarem o seminário e depois terem acesso ao certificado. Por favor, poderia apresentar o problema 5 rapidamente? Está aí o problema 5 já na tela. Determine todos os primos que são a soma e diferença de 2 primos. Ou seja, é um primo que você pode escrever ele como a soma de 2 primos ou a diferença de 2 primos. E a resposta foi 5. Ele é a soma de 2 com 3 e a diferença de 7 com 2, né? Que você substituiu o valor dele aí. Ok. Segunda pergunta, por que o senhor afirma que pelo menos 1 é múltiplo de 3? Aí já é uma demonstração diferente. Se você tem 3 ímpares, repare que eles são ímpares. Se você tem uma sequência de 3 ímpares consecutivos, obrigatoriamente um deles é múltiplo de 3. Não tem para onde correr, né? Imagine, para cada três carreirinhas de ímpar, você coloca 3 carreirinhas de par, né? Dentro entre eles. Então, você sabe por que o múltiplo de 3 ele varia de 3 em 3, né? Então, não tem para onde correr. Um deles vai ser múltiplo de 3. Certo? Mas
Prossiga. Não, só isso. Né? Se você tem 3 ímpares, observe, é importante sacar que são ímpares consecutivos. Por que são ímpares? Porque o P é maior que Essa é a última pergunta. Essa é a última pergunta. É? Por que são 3 ímpares consecutivos? Porque, repare, um número é P-2, um número é P e o outro é P+2. O do meio é P. E a gente já viu no início da questão que P tem que ser maior que 2. Ó, repare, nesse slide aqui, P é maior que 2, tá certo? Aqui, ó, P é maior que 2, porque ele é a soma de 2 primos. Se ele é a soma de 2 primos, ele tem que ser obrigatoriamente maior que 2. Certo? Então, se ele é maior que 2 e é primo, ele tem que ser ímpar. Não tem pra onde correr, ele é ímpar. Aí, lá na frente, com as equações, o que concluímos? Concluímos que temos 3 números consecutivos. Quem são esses números? P-2, P e P+2. Repare, se P, eu tenho certeza que P é ímpar, porque ele é maior que 2 e é primo, então, se eu pego um ímpar e somo com 2, vai dar outro ímpar. E se eu pego um ímpar e subtraio 2, vai dar outro ímpar. Então, eu tenho uma carreirinha aí de 3 ímpares consecutivos. Entre esses números aí, existem pares, mas você sabe que o quê? Que o número é múltiplo de 3 em 3, né? Ele é múltiplo de 2 em 2, de 4 em 4, e aí vai. Então, não tem pra onde correr. Nessa distribuição, um deles aí é múltiplo de 3, com certeza. Professor, uma pergunta. Aí repare, um deles é múltiplo de 3. E por que eu disse que o P-2 é múltiplo de 3 e não o P ou o P+2? Porque esses 3 números são primos. E o único primo múltiplo de 3 é o próprio 3, porque se for outro número, não é primo, certo? Então, o único primo múltiplo de 3 é o próprio 3. Como o P é maior que 2, entendeu? P é maior que 2, então o menor número é o 3. O menor primo que eu tenho aí é o 3. Então, o menor de todos ali é o 3. P-2 igual a 3, P igual a 5. Diga, professora Fera das Feras. Não, professor Fera, a pessoa já entendeu, já se corrigiu e já tirou sua própria dúvida aqui, já percebi aqui no chat. Eu acho que não temos mais perguntas. Eu vou pedir só permissão para botar mais uma vez aqui na tela o link da lista de presença e dar um print aí para pegar quem não pegou. E Norma também vai disponibilizar o link no chat, certo? Beleza. Que acho que fica até mais prático. Alguém tinha pedido, mas eles até colocaram no próprio chat, para você voltar à tela do desafio anterior, professor. O link já está no chat. Certo. Já foi disponibilizado no chat. Por favor, copiem. Do problema anterior, no final que você lançou 2 desafios, eles querem aí printar essa tela novamente. Pronto. Foi muito rápido aí. Mostre que desafio. Mostra que n elevado a quarta mais 4 elevado a n é composto para todo n natural. E em seguida, mostra que 5 elevado a 20 mais 2 elevado a 30 não é um número primo, ou seja, é composto. Ou seja, você vai usar a identidade de Sophie Germain, certo? Mais alguma pergunta aí, Dani? Não, professor monstro. Eu quero compartilhar uma tela, rapidinho. Se você quiser falar, fazer uma fala aí antes de encerrar, antes de eu fazer o encerramento final. Isso, eu quero agradecer a vocês, né? A professora Daniela, a professora Norma, o professor Fernando, coordenador do Centro de Matemática, a professora Valéria, né? A chefe do departamento de matemática. Quero agradecer a vocês que estiveram aí conosco, né? Tentando estudar essas questões. Dizer que se você é um amante da matemática, gosta de matemática, vale a pena fugir da normalidade, né? Que são os livros do ensino médio, para conhecer um pouco mais. Eu digo a vocês que é muito importante, é enriquecedor e é uma coisa muito alegre trabalhar com essas coisas aí, essas questões que a gente acha questões difíceis, mas quando você estuda a base teórica fica coisa muito simples, certo? Então, agradeço a todos. Bom, então, eu também vou fazer aqui o encerramento. Como vocês já estão percebendo, o link já está disponível para que vocês possam avaliar o seminário e que seja gerado o certificado após isso. Eu quero agradecer imensamente a participação do palestrante Acélio,
né, estreando as nossas quintas matemáticas. Quero agradecer a todo mundo que deu suporte a essa nossa live, a professora Norma Oliveira, nossa administradora aqui do Zoom nesse momento, as nossas queridas intérpretes, Luciana, Geisiane, Ediane, agradecer ao Departamento de Matemática e a Licenciatura em Matemática do IFBA, Campus Salvador, por todo o apoio para que esse evento aconteça. Quero agradecer também a todos os participantes, todos que nos acompanharam aí na nossa primeira quinta matemática e dizer que vocês são muito bem-vindos à nossa próxima quinta, né? Nossa administradora já compartilhou aí na tela, né, o tema da nossa próxima quinta, os palestrantes que irão fazer, que vai ser em formato oficina, um pouquinho diferente, certo? Agradeço a vocês imensamente aí a participação, participantes fiéis aqui, do começo ao fim, e pedir que vocês continuem se cuidando, ficando em casa, certo? E que espero que vocês tenham se sentido acolhidos nessa nossa primeira quinta matemática. Fizemos esse projeto pensando muito nos nossos estudantes da licenciatura em matemática, mas essa live ela vai ficar aberta, né? Ela tem que completar 100 e a gente deixa aberta a quem quiser participar e quem for, né, um amante ou quem gosta simplesmente da matemática, né? Tem a curiosidade de saber um pouco mais. E eu agradeço muito a presença, a participação de todos. Muito obrigado e até a próxima quinta com o nosso projeto Quintas Matemáticas. É isso aí, galera. Estamos juntos, mesmo que longe. Acélio, mais alguma fala? Não. Então, podemos encerrar. Lembrando que está no chat o link. Por favor, copiem, porque depois que terminar a reunião, vocês não vão acessar mais, né? Então, pega o link lá e responde o questionário para nós, que é uma avaliação também. E, ao mesmo tempo, vai ser a inscrição, né, para validar o certificado de vocês. Além disso, esse link só vai ficar disponível 1 hora, não é isso, Norma? Até 9h30, no máximo. Então, tem que preencher logo o formulário, viu? Os colegas querem falar alguma coisa? Fernando, que é o gestor desse projeto, né, desse grupo de trabalho. Fernando, quer falar? Oi, boa noite a todos. Queria parabenizar, foi de fato um seminário muito interessante, né, que abordou aí as técnicas de resolução de problema com o professor monstro, professor Acélio. O que ele tem de pequenininho, tem de grandioso, como ser humano e como profissional. Parabéns, Acélio, adorei. Você é muito didático, Obrigado. Gostei muito. E queria também agradecer a todos os alunos que estão aqui, né? Todos os colegas que se fizeram presente para prestigiar esse evento, que é o primeiro deles, como bem disse a professora Daniela. Queria agradecer muito a condução de mediação da professora Daniela. Queria também agradecer muito a outra mediação, a mais técnica da professora Norma, né? Que nos agraciou aqui com essa participação grandiosa no Zoom, né? Vocês sabem que o Zoom tem uma quantidade de participantes e a professora Norma disponibilizou aqui para a gente com muita alegria e nos auxiliou, né? Para que tudo isso desse certo. Esse é apenas um dos 5 eventos que nós estamos planejando, que o GT4 da licenciatura, em parceria com o Departamento de Matemática, né, está oferecendo para vocês. Queria também aqui saudar a professora Valéria, que é a chefa do Departamento de Matemática, que foi parceira também nessa investida, e dizer a vocês que quinta-feira que vem tem mais sessão, hein? Preparem caneta, preparem caderno, preparem computador, preparem o GeoGebra, né, Dani? Instalem o GeoGebra. Instalem o GeoGebra. No celular, no computador.
no que for possível, que nós vamos utilizar o GeoGebra. E é isso. O importante é o acolhimento, é que a gente passe esse momento tão difícil, né? Que não é um momento de Salvador, é um momento do mundo, mas que os alunos da licenciatura se sintam abraçados por todos nós. Porque a gente do lado de cá continua trabalhando muito, como diz o professor Acélio. Muitas reuniões, muitos planejamentos, né? Muitos grupos de trabalho para manter o curso ainda vivo, né? Não tem só esse grupo de trabalho, tem muitos outros. E, nesse sentido, eu queria agradecer a todos, finalizando, então, a minha fala. Parabéns ao professor Acélio de novo e até a próxima. Da minha parte, é isso aí. Podemos encerrar, não é, Norma? Hein, Acélio? Sim, sim. Então, obrigado mais uma vez a todos que estiveram conosco. Até a próxima quinta matemática. Se cuidem. Se puderem, fiquem em casa e estamos juntos, mesmo distantes. Valeu, galera. Vamos encerrar nossa sessão. Obrigada, professor Acélio. Estamos juntos aí, monstro da matemática. Pronto. Do futebol, sim. Da matemática, não. Se alguém não pegou o link, acabei de colocar novamente. Se alguém ainda quer copiar o link para responder, acabei de colocar no chat. Vou esperar mais uns minutinhos para que todos possam copiar. Fala alguma coisa aí, Acélio, só para você ir para o centro da tela aqui. Você clica nele, duplo, que ele vai para o centro da tela. Mesmo? Rapaz, Jesus, amor Clica de Maria, nele, duplo. Bom dia não, Acélio. Por favor. Eu falei, boa noite, você não viu? Coisa rara você dar boa noite. Pronto. Estou só esperando se tem alguém ainda copiando. Tem como disponibilizar o slide? Tem, professor? Posso mandar a Fernando distribuir na licenciatura. Em PDF, né? Pego a Fernando, E pro pessoal da Olimpíada, eu encaminho para eles. Gente, boa noite, viu? Foi um prazer estar com vocês aí nessa matemática gostosa aí, né? Com o monstro. Grande Acélio. Aliás, só tem monstro se for falar bem, professora Norma, Dani, tantos, né? Obrigada aí, viu, gente, por permitir a acessibilidade aí para essa turma. Obrigada também a você também, Geise. Nada, que é isso, disponho. Foi um prazer imenso para a gente, viu? Grande abraço aí para todos, boa noite e fiquem em casa. Teve um estudante surda, foi participando? Tiveram 2. E eles conseguiram acessar vocês direitinho? Conseguiram. Eu não sei se eles conseguiram colocar em tela cheia, né? Mas Você sabe o nome, Gisele? Foi o Matheus e acho que Deise, o nome da outra. Eu posso estar confirmando essa informação aí para vocês, viu? Deise é do curso de administração. Eu sei. E o Matheus estuda com o Acélio. Ele já conhece. Deise foi minha aluna. Pronto, então. Norminha, eu estava tão empolgado que me esqueci de bater foto, viu?
Eu tirei aqui uma foto. Eu tirei aqui uma Eu foto. também. Eu Então, só, foi gravado também, não foi? Foi. eu só registrei os participantes. Fiquei fotografando o registro os nomes dos participantes. Mas esqueci Tivemos a tela. 70. Tivemos Teve 70, momento de 71. ter 73. Teve um Eu fiz a momento que teve estatística aqui. 73. Fiz aqui Estão uma. perguntando quem são os palestrantes da próxima quinta aqui, ó. De novo. Vixe. Vou colocar o Pois- cartaz, então. Espera aí que eu vou compartilhar mais uma vez, tá? A gente vai divulgar mais, né, É Fê? Vai divulgar por Acélio, é a e-mail. Bela e o Monstro, viu? Aí. Para quem tá aí ainda esperando. A Bela e a Fera. Você é o monstro, eu sou a fera. Ah, que história é essa, Fê? Que história é essa? Fernanda é a Deixa fera de das história. feras, super feras. Aí está. Tchau, gente. Tchau, Tchau. gente. Obrigado, querida. Tchau, tchau. Tchau. Nada, queridos. E aí, Fernando, depois dessa live de responsa, acho que eu vou Rapaz, estudar, viu? Não vou nem dormir agora, vou dar uma exatamente isso que eu ia falar a você. Nós temos agora um problemão para resolver, viu? Tá vendo, Fê? Tá vendo agora? Tá vendo aí? Complicou. Complicou Depois- bastante. Depois do monstro. Imagine Como é que a fica minha, a que é a gente? última. Imagine como é que eu estou aqui pensando que é a minha é a última. Ô, Norminha, me dê vida aí para vocês me verem. É, porque Fê, me Ah, dê porque- vida. Pronto. Acho que já. Veja aí. Cadê? Agora Tá sim. Aí. Que responsa agora, viu? Eu tô me tremendo aqui. Já fui no banheiro umas 6 vezes. Ah, tá, Fernando. Pronto, acho que todo mundo já copiou, né? Vamos encerrar? Vamos sim. Vamos. Gratidão. Tchau. Tchau. Valeu, galera. Boa noite. Boa noite para vocês, hein? Até boa sexta. Encerrando para todos. 1, 2, 3.